Fala, família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul. Falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar de Vasco, né? Vamos falar da ressaca do dia seguinte, depois da derrota de ontem. Mas antes de mais nada, peço para que você deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que você puder compartilhar com seus amigos, parentes, familiares. Com todas as pessoas que você tiver por aí, cara, que você conhecer, me dá uma força, me dá uma moral. Olha, batemos a marca de 930 inscritos, falta só 70 para a gente chegar a 1000. Até dia 25 aí, me dá uma força, vamos bater esses 1000 aí, bater essa meta. Porque, gente, eu tomei um strike ontem, tá? Os assuntos que eu vou falar nesse vídeo aqui agora para vocês são os assuntos que eu falei no vídeo de tarde, do vídeo que subiu por volta de 5 horas, o vídeo do pré-jogo, tá? Do jogo de ontem, e que eu falei de outros assuntos, eu falei do Ryan, eu falei do Inestrosa, eu falei do Brenner, eu falei do Andrés Gomes, e eu vou falar desses assuntos de novo, tá? Mas falando da partida de ontem, agregado, porque eu tomei um strike justamente porque eu usei uma foto do Inestrosa na capa do vídeo. Veio um babaca lá da Espanha, tal de Daniel Garzon, vou falar o nome dele aqui, que tá lá na notificação, Daniel Garzon, acho que é da Espanha, tá? Que contestou a foto do Inestrosa, dizendo que era direitos autorais, que era uma foto editada por ele. Agora, a foto, cara, tá circulando pela web inteira, no mundo todo. Eu peguei essa foto num site aleatório de esporte. Eu não peguei a foto em qualquer lugar, né? Eu não peguei a foto no nicho privado dele, ou de um site pertencente a ele. Eu peguei uma foto onde eu li a notícia do Inestrosa e usei aquela foto para usar de capa. O cara foi lá e contestou lá direitos autorais. Eu fiz lá eu mandei uma contra notificação para o YouTube não aceitou, já mandou e-mail para mim, não aceitou. Vou ficar 3 meses aí, vou ficar até abril com essa notificação, sem poder mijar fora do pinico, porque se der 3, o canal é banido, tá? Ainda vou ter que fazer uma merda de um curso aí que tem aí no YouTube para poder expirar a notificação, por causa da porra de uma foto do Inestrosa, cara. Porra, que babaca, cara. Mandei e-mail pro cara, esse Daniel Garzon aí, mandei e-mail para ele tirar a notificação do YouTube. Até agora não me respondeu. Então vou fazer o vídeo de novo, tirando o pré-jogo, é claro, porque não tem mais fundamento, e falar do jogo de ontem, né? Falar de uma maneira mais calma, tentar falar de uma maneira mais tranquila. Eu tô gravando esse vídeo 5h30 da tarde, até hoje o dia inteiro eu não fiz nada resolvendo esse problema aí de notificação do YouTube. Tomou meu dia, fui dormir tarde ontem por causa dessa porra, que essa notificação veio de madrugada para mim. O vídeo subiu 5 e pouca, e a notificação veio 1h da manhã. Porra, cara, é sacanagem, cara. É muita sacanagem. Como é que tu vai adivinhar, cara, que a foto tem direitos autorais, cara? Você tá circulando na web inteira. Porra, se isso acontecer de novo, eu vou parar de usar foto de jogador em capa, cara. Eu vou usar a minha foto. Vou botar a minha foto e vou botar o título do vídeo e acabou. Não vou botar foto de jogador, não vou botar nada, porque... Porra, tá complicado, cara. Tá complicado, porque qualquer merda o YouTube acata. Qualquer merda essa porra dessa plataforma acata. Agora tem gente fazendo um monte de sem vergonhice aí na plataforma e o vídeo não é excluído, o vídeo continua lá. É isso que eu não consigo entender, cara. Tem gente praticamente fazendo sexo no YouTube e continua lá o vídeo. O YouTube não toma providência nenhuma. Agora, cada uma fotinha, o YouTube pega e exclui meu vídeo e me dá uma notificação. Pô, bacana, obrigado, YouTube. Valeu. Para acatar uma advertência escrota, ridícula. Entendeu? Beleza. Mas vamos às informações aqui.
Como eu tinha trazido no vídeo de ontem, né, o Ryan foi rumo à Inglaterra. Essa hora deve estar se despedindo, se ainda não foi, já está quase indo, né? Fez falta ontem no jogo, tá? Contra o Urubu, com certeza fez falta, né? O Vasco jogou com o GB no lugar dele. GB é muito novo, verde, ia sentir a pressão, perdeu um gol feito por causa disso. Mas o Ryan, todo mundo sabe, foi negociado 35 milhões de euros, 221 milhões de reais. O Vasco vai faturar 24 milhões de euros em cima da transação, 157 milhões de reais, e 11 milhões vai ser para o Ryan, né, para a família do Ryan e para os agentes dele. 69 milhões de reais, né? Seria 11 milhões de euros, equivalente a 69 milhões de reais. O Ryan deve ficar mais ou menos aí, cara, com quase 50 milhões de reais desse percentual, tá? O Ryan abriu aí mão, né, de parte do percentual que ele tinha, por isso que o Vasco aceitou negociar, inclusive, e o que cabe ao Vasco, né, que é os 24 milhões de euros, o Burnerbot vai ter que pagar à vista. O Vasco exigiu que pague à vista a parte que cabe ao Vasco da Gama. O Vasco terá 10% numa futura negociação do Ryan, do Burnerbot, com algum outro clube. Se o Ryan for vendido aí para algum clube da Premier League, de alto escalão, ou até mesmo do continente europeu, o Vasco vai ter 10% aí em cima da transação. E o Vasco não fará o tal do empréstimo DIP, que ele ia fazer, o segundo, né, de 80 milhões aí junto à Crefisa. Devido à venda do Ryan, o Vasco desistiu de fazer o segundo empréstimo DIP. Fonte aí do GE, junto ao Lucas Pedrosa, né, que divulgou essa notícia de que o Vasco não vai fazer mais o empréstimo DIP. E o Enestrosa? O Enestrosa assinou por 4 anos, tá, pessoal? A transação ficou em torno de 6 milhões de dólares, como todo mundo sabe. E ele vai chegar aí nos próximos dias. Acho que o Enestrosa chega hoje, quinta-feira, atualização de momento. O Enestrosa deve chegar hoje. Eu vou colocar a capa no vídeo. Eu espero que não dê direitos autorais de novo, que eu estou usando outra foto dele e não desse imbecil, desse espanhol aí, desse Daniel Gazon, sei lá, não sei, esqueci o nome dele, entendeu? Espero que não dê mais problema com isso. Então o Enestrosa vai chegar aí, deve chegar aí hoje, na quinta-feira, talvez à noite, para assinar contrato, fazer exames médicos. O Enestrosa tá certo, uma ótima aquisição do Vasco, e eu creio que venha para fortalecer muito aquele ataque do Vasco que deixou muito a desejar ontem. O Brenner, tá? O Brenner tá sendo aguardado amanhã, sexta-feira, para chegar amanhã, sexta-feira. A transação ficou em 5 milhões de euros, cerca de 31,4 milhões de reais, por 70% dos direitos do jogador. Ah, detalhe, o Enestrosa foi 80% dos direitos, tá? 20% fica com o Atlético Nacional. E numa futura transação, o Atlético Nacional vai ter direito a 20% em cima do valor da transação que o Vasco for fazer com algum outro clube. E essa informação é do GE, tá? E agora o Brenner, 5 milhões de euros, 31,4 milhões de reais, 70%, 750 mil euros a cada 30 partidas, no limite de 1,5 milhão de euros. Quando o Vasco pagar 1,5 milhão de euros, acaba esse negócio de 750 mil euros a cada 30 partidas. A negociação total vai ficar em torno de 6,5 milhões de euros, cerca de 40,8 milhões de reais pelo Brenner, cara. Brenner também aí, que dá para chegar aí amanhã, créditos aí do Vene Casagrande. E eu vou botar aqui um vídeo, né, do André Hernan. Cara, eu achei que tinha dado direitos autorais, foi esse vídeo do André Hernan, não foi. Eu vou botar o vídeo do André Hernan falando da negociação com o Brenner, que ele diz que por muitas vezes ali o Vasco e o jogador entraram em contradição ali, sobre salários e tudo, teve que negociar, diz que os empresários do jogador trabalhou de um lado, tem empresários que conhecem o jogador desde pequeno, desde moleque, né, nas divisões de base, que também foram fundamentais aí para convencer o jogador,
E o Diniz também, por outro lado, também, né, conversando com o jogador para tentar convencê-lo, aí ajustou daqui, ajustou de lá. O Vasco entrou em acordo com o Udinese também, que também tinha ali uma pendência ali de negócio de garantias financeiras. E o André Hernan, ele diz que foi uma negociação cansativa, cara, cansativa e trabalhosa. Eu vou botar o vídeo do André Hernan aí, que ele vai explicar direitinho para vocês o que eu tô querendo dizer, daqui a pouco eu volto. Brenner é jogador do Vasco. Cravou. Pode cravar. Aí. Pra fechar aqui, ó. Mãozinha dada. Pá. É jogador do Vasco. Selo fala fonte de... Selo fala fonte de informação. Tá, eu gosto. Teve teve um pequeno contratempo nessa negociação. O Vasco fez uma contraproposta salarial e o Brenner aceitou, ontem à noite. Hoje de manhã, lá na Itália, ele se despediu dos companheiros do clube, agradeceu aquela coisa, tal, o Udinese, está fazendo as malas e deve chegar até sexta-feira no Rio de Janeiro para assinar contrato e exames médicos, contrato e tal, não sei o quê, e se apresentar ao Vasco e já ficar à disposição do Diniz. Foi uma negociação que foi uma verdadeira força-tarefa. E aí a gente traz aqui o bastidor. De um lado, uma parte dos empresários trabalhando com a Udinese e com o Vasco. Na outra, os empresários que são os empresários que conhecem o Brenner desde moleque, estão com ele desde moleque, trabalhando com o jogador, no sentido de, o Vasco é um bom clube, tem o Fernando Diniz, e aí entra o Diniz também como um cara fundamental para pro aceite do Brenner para ir para o Vasco. Então foi uma força-tarefa, cada um trabalhando de um lado. Teve uma hora que deu assim, o Brenner não foi esse salário que ele estava pensando. Vasco, dá para puxar um pouquinho mais? Puxa daqui, puxa dali, tá aqui, beleza, Brenner, aceitou, bora fazer as malas, vamos pro Brasil. Então foi uma negociação assim, cansativa, pelo que eu ouvi nos bastidores desse entorno do Brenner. Uhum. Então assim, mérito de todo mundo, evidentemente, sucesso pro Brenner, e o Diniz, um cara que vai voltar a trabalhar com um jogador que ele gosta muito, e o Brenner gosta muito do Diniz. Tá aí o vídeo do André Hernan falando daí da negociação do Brenner, que foi uma negociação bem cansativa realmente, né? Créditos aí do Vene Casagrande, as informações do Brenner. E eu falar aqui do Andrés Gomes. O Vasco adquiriu na sua totalidade todos os direitos aí do Andrés Gomes. O Andrés Gomes aí que vai assinar agora e vai pertencer ao Vasco até 2031. Vou colocar um vídeo, né? Que está falando sobre isso aqui, que diz, né? Mostra ali o Andrés Gomes até 2031, janeiro de 2031, com obrigação de renovação até meados de 2031. Então o Andrés Gomes pertence ao Vasco da Gama agora, é oficial até 2031, Vasco adquirindo todos os direitos federativos aí do colombiano. Uma ótima notícia, porque o Andrés Gomes vai ser muito importante. Por falar nisso, na partida de ontem, o Andrés Gomes, cara, foi um dos principais jogadores do Vasco ali. Só ele correu, só ele marcou, só ele atacou, porque o resto, cara, e o Léo Jardim fazendo defesa lá atrás. Agora, vamos falar do jogo de ontem, tá? Como eu falei, né? O Ryan fez falta, mas, cara, a gente não pode chorar pelo leite derramado. O Ryan tá indo embora, ele escolheu o caminho dele, né? E o Vasco agora tem que aguardar chegar esses atacantes aí, contratados, chegar esses jogadores. Tem informação aí que o Vasco está interessado no Cuiabano, que eu apurei ainda há pouco. O Vasco parece que quer adquirir os direitos econômicos do Cuiabano. Parece que o Marinaccio, ele só quer negociar o jogador com clubes que pertencem a ele, né? Ali pela Europa, ali, outros clubes ali pertencentes a ele. Ele não tem vontade de negociar o Cuiabano com outros clubes que não sejam dele, no caso, né? Mas o Vasco está querendo fazer uma investida, dessa vez não por empréstimo, para comprar o Cuiabano em definitivo. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Voltando ao jogo, gente. Peraí, falaram também do Douglas Luiz de novo, tá? Especularam aí que o Vasco ia em cima do Douglas Luiz com mais veemência, mas parece que o Douglas Luiz está indo para o Chelsea por empréstimo. Está quase acertado. O Léo Lacerda, na torcida vascaína, que falou isso daí, que o Vasco ia em cima do Douglas Luiz,
que ia voltar de novo essa história. Só que aí já falaram aí que o Douglas Luiz está indo por empréstimo para jogar no Chelsea da Inglaterra. Voltando ao jogo, o Vasco tem que, né, fazer aquisição logo desses atacantes, registrar eles, legalizar eles o mais rápido possível, que o Vasco tá carente, tá? E outra coisa que eu quero dizer aqui, cara, duas coisas na verdade. Essa zaga do Vasco, cara, deixa muita brecha. A marcação do Vasco deixa muita brecha. A teimosia do Diniz de permanecer com o Felipe Coutinho em campo, tá? Mesmo com um jogador a menos, depois que o Cauã Barros foi expulso, né? Falar também da sacanagem da expulsão do Cauã Barros, que todo mundo viu que não foi para expulsão. Isso eu falei no vídeo de ontem aqui no pós-jogo, que, porra, numa passada ali, cara, ele esbarrou no Carrascal, ele não foi para atingir a perna dele de propósito. Eu acho que o cartão amarelo seria muito bem colocado ali naquele momento pelo árbitro, mas não, o árbitro decidiu expulsar o Cauã Barros, prejudicando o Vasco da Gama. Quer dizer que o Vasco iria ganhar o jogo se não tivesse expulsado ou iria empatar? Não! Talvez o Flamengo ganhasse o jogo de qualquer forma. Mas, cara, porra, atrapalha e prejudica com certeza, cara. Prejudicou o andamento do jogo, influenciou na partida, tá? E falando dos problemas do meu time, o Fernando Diniz, cara, continua com a teimosia de deixar o Felipe Coutinho em campo, quando na verdade ele não agrega em nada, cara. Felipe Coutinho, ele não agrega em nada. Principalmente quando o time tá com -1, ele é um a menos, cara. Ah, ele tem uma saída de bola mais qualificada e só. E você deixar o português ali, o Nuno Moreira ainda junto com ele, piora mais ainda. Outra coisa também, esse português, cara, ele não aguenta jogar 90 minutos, já vai fazer quase um ano no Vasco, e o cara não consegue adquirir uma preparação física para aguentar o trampo aqui do futebol brasileiro, cara. Porra, quando é que esse cara vai entrar numa forma física adequada aqui para ele aguentar aqui a batalha aqui, cara? Aqui é diferente de Portugal, cara. Lógico que vai ser diferente. Entendeu? Pô, será que o cara não tem um preparo físico que, porra, que vai aguentar aqui a maratona aqui? Porra, é complicado. Então vai ter que trabalhar o jogador para ele aguentar aqui as características do futebol brasileiro, que senão não serve. Senão é um jogador que a gente não pode contar com ele totalmente, porra. É um cara bom de bola, joga bem, tem talento, mas, porra, a gente não pode contar com ele o tempo todo, os 90 minutos. Porque com 30 minutos do segundo tempo ou até menos, o cara já tá botando os bofos pra fora. Então não dá, cara. Não dá. Ou o Diniz, ele faz ali um revezamento, uma hora joga o Coutinho, depois o Coutinho sai, entra ele joga com 3 atacantes, entendeu? Ou ele bota mais um cabeça de área no lugar de um dos dois. Ele tem que fazer isso, cara, senão o Vasco vai ficar toda hora tomando pressão. Vai pegar um time como o Flamengo, vai pegar um Palmeiras da vida, vai pegar um Cruzeiro da vida e vai tomar pressão, cara. Vai tomar pressão, entendeu? Então, porra, cara, vai continuar, não adianta, cara, não adianta. O Vasco tem a bola, recupera a bola, logo em seguida o Flamengo ia lá e tomava a bola de volta, ia para o ataque novamente, e era mais pressão. Cara, o Vasco tem que ter jogador com mais fibra, com mais garra, cara, que entenda o significado de um clássico. Eu espero que esses jogadores, Brenner, o Enestrosa, ou outro jogador que chegar, eles venham com esse intuito, com esse pensamento, eles venham com essa energia, que eles venham com essa vibração, cara. Na hora de jogar um clássico, ser para valer, entendeu? Como o Andrés Gomes fez ontem, foi o único que fez isso ontem, o único. O resto parece, porra, sei, cara, parece um monte de Nutella jogando, sabe? Sem vibração, sem garra, sem nada. Então não dá, cara, e foi o que eu falei, foi constatado que eu soube ontem, o Diniz negociou a maioria dos jogadores. Ele ligou para o Brenner, foi ele que falou com o Brenner, foi ele que falou com o Enestrosa. Ele desenrolou com o Enestrosa, depois falou para o Admar ir lá fechar.
Foi ele que conversou com o Carlos Cuesta, com o Robert Renan, com o Andrés Gomes. Foi ele que conversou com o Brenner, como eu já falei. Então, se o Vasco tomar 5 porradas seguidas, ou 6 porradas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Diniz não vai aguentar, porque, pô, ele é muito bom para negociar jogador, então que ele vire gerente de futebol, porra, não técnico. Então bota ele para gerente de futebol, que conhecimento ele tem. Beleza. Ele trabalhou Ryan, show. Pô, Ryan virou outro jogador com ele. Outros jogadores também melhoraram muito com ele, beleza. Agora, só que, porra, a filosofia dentro de campo, cara, nele muitas vezes não ajuda o time. Muitas vezes não é útil pro Vasco. Ele morre abraçado na teimosia dele, cara. Ele tá vendo que o time tá com uma marcação vulnerável, que o time tá tomando pressão, ele continua mantendo o Coutinho em campo, ele continua cometendo os mesmos erros. Ah, porra, todo mundo reclama quando o Diniz mexe, quando não mexe também reclama. Cara, não é isso. Não é isso. O problema é que ele continua com as mesmas teimosias. Quer de manter o Coutinho dentro de campo em determinados momentos que não tem que manter. É colocar certos jogadores. Tudo bem, o banco do Vasco não tem opções. O elenco do Vasco não tem opções. O Vasco está fazendo com que tenha opções daqui para frente, né? Vamos esperar para ver. Tá vindo 2 atacantes aí. Ele vai ter opção agora. Agora ele vai ter opção. O Vasco vai continuar indo ao mercado, creio eu, que agora tem dinheiro para contratar. Então o Vasco, por obrigação, vai ter que fortalecer muito esse elenco. Mas isso não justifica, cara. Isso não justifica as teimosias que o Fernando Diniz comete todo jogo e morre abraçado com elas. Tá? Olha, hoje nós temos Madureira e Sampaio Correia, Boa Vista, Portuguesa, Nova Iguaçu e Fluminense. Atenção nesses jogos aí, tá? Porque se o Sampaio Correia vencer, ele vai para 7 pontos e ele passa o Vasco, tá? Se a Portuguesa vencer, vai para 4 pontos, aí o critério de desempate eu não sei. Eu acho que a Portuguesa não ultrapassa o Vasco. E o Nova Iguaçu pega o Fluminense. Se o Fluminense vencer, também ultrapassa o Vasco. O Vasco pode cair aí para a 5ª posição hoje no Campeonato Carioca. Mas, ó, eu tô cagando pro Campeonato Carioca, sinceramente. Mas eu acho que o Vasco tem que pelo menos passar dessa fase aí. Aí depois o que for acontecer, aconteceu. Foda-se, não tem problema nenhum, tá? O Vasco tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Porque da maneira que tá, começar o Brasileiro assim, fica muito complicado, cara. Muito complicado. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Um dia abençoado, uma quinta-feira abençoada para vocês e eu fui.